Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um Luz na Penumbra, conforme anunciou o Renato. Eu, Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro aqui do meu lado. Bill, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é sempre um prazer, Renato. Isso, vamos lá, vamos dar continuidade. Terminamos na semana passada o senhor Adrian, médium vidente, não é isso? Ainda estamos em janeiro de 1859. Revista Espírita, tá? Que a gente está estudando. Anos ímpares, tá ok? Hoje nós vamos entrar num novo capítulo aqui e para começar logo no título eu já vou chamar o Bill para tentar esclarecer pra gente, porque no meu chama-se assim, O Fantasma de Bayonne ou Bayonne, e lá no Bill diz o quê? O Louquinho de Bayonne ou Bayonne. A minha edição é da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. E a minha é do Mundo Maior Editora. Enfim, é a tradução. Ou seja, sendo Louquinho ou Fantasma, né? É de Bayonne. É de Bayonne. Isso, ou de Bayonne, tanto faz, não é isso? Exatamente. Então a gente vai começar hoje a falar um pouco sobre esse capítulo. Vamos ver quais as elucidações que o Allan Kardec nos traz, né? E vamos tentar comentar aqui, não é isso, Bill? Vamos lá, vamos já de pronto começar. Isso. O Louquinho ou Fantasma de Bayonne ou Bayonne. Bem, em nosso último número, dissemos algumas palavras a respeito dessa estranha manifestação. Tais informações nos tinham sido dadas de viva voz, ou seja, ao vivo ali pelo próprio Espírito, né? E muito sucintamente por um de nossos assinantes, amigo da família onde os fatos ocorreram. Ele nos havia prometido detalhes mais circunstanciados e devemos à sua cortesia as informações que nos transmitiu por carta. Essa família reside perto de Bayonne e as cartas foram escritas pela própria mãe da mocinha, uma criança de seus 10 anos, mais ou menos, a um filho que reside em Bordeaux. Tudo isso em França, né? Pondo-a a par de que se passava em sua casa. Este último teve o trabalho de transcrevê-las para nós, a fim de não ser contestada a sua autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Ou seja, ele ia falar de peculiaridades, características, para que não fosse contestada a sua autenticidade. A gente sabe que os espíritos trazem informações para a gente que só nós saberíamos, né? Eu sempre coloco uma pulga atrás da orelha das pessoas nesse sentido, né? Porque quando a gente vai lá na 459 do livro dos espíritos, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos exercem alguma influência em nossas vidas, e os espíritos respondem muito mais do que imaginais. Eles influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos conduzem e vos dirigem, né, Renato? Sim. É a pergunta clássica do livro dos espíritos. Então eu fico perguntando, eu faço aqui o advogado do diabo, né? Se eles estão ao meu redor sempre, eles sabem de alguma característica que o Renato sabe, por exemplo, da mãe dele, e poderiam se apresentar como a mãe, porque ele sabe que a mãe do Renato usava uma palavra X ou Y, XPTO, que o Renato identificaria. Então, ainda assim, né, Renato? Ainda que nós tenhamos uma informação que somente aquele espírito poderia trazer, nós temos que ficar antenados e ligados no tipo de informação, de característica, porque uma coisa é certa, em algum momento o espírito que não é aquele que está se fazendo passar por tal ou qual, ele vai cair, né, Renato? Ele vai mostrar quem ele é realmente. Perfeito, perfeito. Você chamou muita atenção. Uma questão importante, né? O espírito vai trazer aquilo que você sabe, que só vocês dois sabem, não é? Com certeza, para que você tenha. E isso pode acontecer mais de uma vez. E uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu, por exemplo, recebi uma psicografia, isso já muito tempo depois, não é? Não sei precisar agora se foi
a 7ª ou 8ª psicografia, enfim, não é que ela ficasse se comunicando comigo o tempo todo, também não é assim, né? Também não é assim, mas nos momentos oportunos. E você começa a tirar a dúvida, não é? A partir daquela questão que você estava pensando, mas que não levou para ninguém. Por quê? Porque você agora está, pelo menos, tentando filtrar melhor as coisas com o ensinamento que você está tendo, né? E está no espiritismo, então muito cuidado para levar determinadas questões, não é? Porque os outros, inclusive no próprio meio, podem até chegar para você, mas poxa, você está na doutrina, você está, não é? O que você está fazendo para melhorar? Sim. Você precisa se empenhar mais. Mas não, a gente vem trazendo muitas situações que a gente ainda está muito preso. Então eu vinha pensando certa vez numa situação, não é? A gente sabe que as questões ligadas ao materialismo, né, não tem... a gente precisa se apartar ao máximo dessas questões, né, dessas questões de materialismo, precisamos nos apartar e precisamos tentar conduzir a nossa vida naquele sentido. Então se aproximava do período de terminar lá, né, a questão do sepultamento e o que fazer depois. Então eu pensava nisso, meu pensamento ficava voltado para isso, não é? E eu, naquele momento, né, fiquei até um pouco aflito, sem saber o que fazer. Mas quando cheguei ao posto, era um dia de trabalho, tinha lá uma psicografia para mim, não é? Num sentido da coisa de que ninguém sabia, só eu sabia daquilo. E quem sabia não era daquele meio ali, não é? Não era daquele meio. Então já vem o espírito dizer para você, o que você está fazendo? Não precisa fazer nada com isso, eu não estou mais ali. Não é? Olha só como você precisa. Você pensa, você joga na psicosfera, o espírito que tem ligação com você pega aquilo, e isso é uma comprovação, não é? Verídica. Sim. Do que você tem que observar. Porque os outros espíritos sabem o que você está pensando, não é? Mas no momento certo, no momento da aflição, é que você tem a resposta. Com certeza. Eu brinquei aqui falando que estava fazendo o advogado do diabo, mas a gente tem que entender também o seguinte: nós nunca estamos sós, no sentido de que pelo apoio, né, espiritual. Então, por exemplo, numa reunião séria, né, de psicografia, os espíritos, os guardiões que nos cercam ali, os soldados do Cristo, estão ali de guarda, não permitindo que nenhum espírito malfazejo, malfeitor ou um brincalhão se utilize daquele trabalho que é sério para enganar as pessoas. Então, quando eu falei essa questão, é para deixar vocês atentos, né, Renato? Quanto às possibilidades. Mas, numa reunião séria de psicografia, os guardiões, os soldados estão ali, guardando os médiuns. Por isso que é importante a sintonia mediúnica. O médium tem que estar ligado, antenado no trabalho. Porque os espíritos impedem essas invasões para que aquele trabalho não fique comprometido. Sim, com certeza. Precisamos ter esse amparo, precisamos rogar. Trabalho nenhum se começa sem você rogar amparo, auxílio para o trabalho que vai ser feito, não é isso? Precisamos verificar sempre se os espíritos são de Deus. Exatamente. Né? Com certeza. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá. Bom, concebe-se a reserva com que envolvemos os nomes das pessoas, reserva que fazemos por lei observar, a menos que sejamos formalmente autorizados a divulgá-los. Nem todos se preocupam em atrair a multidão de curiosos. Aqueles para os quais essa reserva constituísse um motivo de suspeita, diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que não visam senão divertir o público. Nossa finalidade não é relatar casos para encher as páginas da revista, mas esclarecer a ciência. Se estivéssemos enganados, sê-lo-íamos de boa fé. A gente pode se enganar também, mas não quer dizer que nós
queiramos enganar, né? Sim, sim. Uhum. Quando aos nossos olhos uma coisa não é formalmente demonstrada, damo-la apenas a título de registro. O mesmo não ocorre quando emana de certas pessoas sérias, cuja honradez é conhecida, e que, longe de qualquer interesse em nos induzir em erro, desejam também instruir-se, né? É importante a gente dar um destaque aqui, que, por exemplo, a gente recebeu tantas informações, né, Renato, do Chico, mais de 400 obras, mais de 200 obras trazidas por espíritos sem nome aí, Pradivaldo e Raul Teixeira. São espíritas, né, como diria Bezerra, espíritos espíritas que, vamos dizer que sejam infalíveis, mas que tem uma cumplicidade com a lei maior, né, e com os espíritos mais comprometidos também com as leis. Então, seria difícil, mas pode acontecer também, né? Seria difícil, uma vez até aconteceu com o Chico, né, dele receber uma mensagem enganosa e a pessoa foi até cobrá-lo, né, e Emmanuel disse que ele tinha que ficar atento nessas possibilidades que iria ocorrer, né? Isso está até bem relatado no filme dele. Então pode acontecer, mas é difícil. Você ser enganado pelo Bill Fabiano é uma coisa, é fácil, né? Um espírito dizer, eu sou Bezerra de Menezes e eu, dentro da minha vaidade, caramba, recebi uma mensagem de Bezerra para o Renato. Agora, Divaldo está sempre em contato com os espíritos maiores. Então é mais fácil ser enganado pelo Bill do que ser enganado pelo Divaldo, né, Renato? Ah, sim, com certeza. Não é? Até porque os espíritos que estão nesse nível maior aí, né, nesse nível de evolução mais adiantados, eles não vão se ocupar disso, de ficar se prestando esse tipo de trabalho. Né? Eles chegam realmente para o trabalho sério. Né? Sou eu e pronto, acabou. Sim. E por ali você sabe realmente que é coisa. Agora, o espírito que não tem compromisso, né, ainda vai se prestar, sim, né, a esse tipo de tarefa de estar nos enganando, de estar nos ludibriando. Sim, né? Sim. Agora estão pedindo aqui para eu falar uma coisa também, que eu acabei de falar sobre essa questão que os espíritos nos influencia a tal ponto que estão sempre ali. Como eu falei do advogado do diabo, mas aí já falei que nós somos amparados na psicografia. E a gente tem que destacar também essa questão, porque o ceticismo em excesso trava também as boas comunicações. Então, você vai duvidar sim, duvide, faz parte. O Kardec pede para que nós duvidemos, mas sem rejeitar, né, sem fechar os olhos para aquela informação. Porque você vai receber a informação e vai analisar, né, Renato? Bom, isso aqui tem sentido. Sábado, por exemplo, eu recebi uma informação no centro que eu fiquei... Que isso? Não estou entendendo nada. Não sei. E a pessoa que me falou, também não sei, só pediram para falar isso para você. Quer dizer, eu até brinco como a minha esposa fala, pô, quer passar informação? Passa direito a informação, não fica com códigos, né? Minha esposa que brinca assim, não fica com códigos. Passem na lata, o que é para fazer? É isso? Não, é aquilo. Só que não é assim, né? Não. A espiritualidade mostra pra gente o que deve ser feito, mas só que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então eles podem passar uma informação X e deixar, ele vai raciocinar sobre aquilo. E em raciocinando, ele vai tomar melhor direcionamento possível. Porque se eu falar para ele, faz isso, qual é o mérito dele, né? Ele vai por ali, porque senão ali vai dar errado, o caminho da esquerda ou da direita, não importa se é esquerda ou da direita, é só uma questão de símbolo. Fui para a esquerda, deu certo, mas se eu fosse para a direita ia dar errado, mas aí... E se eles me indicam um caminho que eu vou e dá errado pra ele? Aí como é que eu vou cobrar ele? Sim. Fala, o Renato é o meu mentor, tu falou pra eu ir pra lá e deu ruim pra mim? Como é que pode isso? Aí eu vou cobrar o Renato. Então os espíritos também, dentro dessa situação, de condição deles, eles estabelecem o que pode, não o que deve ser dito, mas o que pode ser dito pra mim como mensagem. E chegou pra mim, só que eu não entendi. Então eu vou buscar a informação. Bom, o que quer dizer isso pra mim? Aí eu vou estar ligado, né, Renato? Agora, não rechaçar de pronto, porque também é ruim. Aí você cria um bloqueio entre você e os bons espíritos. Sim. A gente tem que saber como tratar. Sim. Não é? Como tratar as situações, né? Ficar na retaguarda, ficar sempre no stand-by. Né? Ficar sempre no stand-by. Bom, estamos estudando aqui a Revista Espírita de 1859, né? Janeiro de 1859, programa Luz na Penumbra. É importante a gente falar uma coisa aqui, Bill, antes de você dar continuidade.
A gente deve pensar assim, será que um espírito que gosta muito de você vai chegar e vai te causar, né, ainda mais transtorno? Boa, muito boa pergunta. A gente deve pensar e colocar na balança isso. Por que eu digo isso? Porque precisamos avaliar a diferença de um espírito que se manifesta e chega chorando de saudade para aquele que se manifesta e chega chorando de desespero, não é? Chorando de desespero, não é? Não é assim, né? Não é assim. E identificar, o choro é de quê? De saudade ou é de desespero? Exatamente. E é o quê? Alguém que tem uma ligação muito grande comigo, não é? Tem uma afinidade muito grande, quer o meu bem? E aí sim a gente consegue estabelecer um nível, um parâmetro, não é? Para as coisas, e dali para frente a gente vai vendo o que é verdade, o que realmente não é e tal, e vamos muito bem colocado. E aí a pessoa que está nos ouvindo agora deve perguntar, então como é que eu faço isso? Tem que estar em sintonia, tem que estar ligado, tem que estar em prece. Quando a gente fala em prece, né? Até lá no nosso post tem silêncio é uma prece, mas nem sempre a pessoa que está em silêncio está em prece. Às vezes ela está implodindo por dentro, né, Renato? Mas estar em prece não é estar em silêncio. Estar em prece é você estar conectado com o propósito, com a espiritualidade maior. Seja através de uma prece propriamente dita, né? Sim. Ou seja através de estou aqui, Senhor, estou à tua disposição, ou se colocar disponível, né? Às vezes você não vai trabalhar mediunicamente, né? Pelo menos aparentemente, mas você está ali na assistência, querendo uma mensagem do seu ente querido. Então se coloque ali disponível, sem pré-julgamentos, sem cobrança alguma. Também hoje, se não receber mensagem, eu nem volto mais aqui. Não é assim. Não é assim. A gente falou em outros programas, né? Foi sobre isso, sim. A sintonia que você deve... Se houver necessidade, a informação vai vir. No tempo que você estiver preparado, no tempo que o espírito estiver disponível também, preparado. A gente falou em outro programa, às vezes o espírito ainda está numa condição muito aquém da necessária. Está adormecido, está entorpecido. Então tem que ter muita calma nessa hora. Sim, com certeza. Vamos lá dar continuidade. Vamos lá, a primeira carta. A primeira carta é do filho ao nosso assinante, enviando as cartas de sua mãe. Sun Spirit, ou Sun Spirit, 20 de novembro de 1858. Bom francês, hein? Bom, eu acho que na última encarnação eu vim de France. Meu caro amigo, diz ele, chamado para junto da família por motivo da morte de um dos meus irmãos menores, que Deus acaba de levar, esta circunstância, afastando-se-me algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso em vos dar minha resposta. Ficaria muito desolado se vos fizesse passar por um contador de história junto ao senhor Allan Kardec. Por isso, vou dar alguns detalhes sumários dos fatos ocorridos em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há muito tempo e já não se manifestam à minha irmã. Eis as cartas que minha mãe me escreveu a esse respeito. Devo observar que muitos fatos foram omitidos e não são os menos interessantes. Escreverei novamente para completar a história, caso não o possais fazer, recordando-vos daquilo que eu vos disse de viva voz. Vamos lá, dia 23 de abril de 1855. Numa tarde, há cerca de 3 meses, tua irmã X teve necessidade de sair para fazer uma compra. Aí ele já está dando detalhes dos acontecidos, que é para dar veracidade, né, Renato? Sim. Autenticidade às informações. Como bem sabes, o corredor da casa é bastante longo e nunca está iluminado. Mas o velho hábito de o percorrermos sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. A pessoa já está acostumada, né? E o X, ou Maria, ou Joaquina, ou Joana, já nos havia dito que cada vez que saía, escutava uma voz a dizer-lhes coisas que, de início, não compreendia o sentido, mas que se tornaram inteligíveis mais tarde. Algum tempo depois, viu uma sombra, não cessando durante o trajeto, de ouvir a mesma voz. As palavras proferidas, por ser
invisível tendiam sempre a tranquilizá-la e dar-lhes conselhos de muita sabedoria. Uma boa moral constituía o fundo dessas palavras. Aqui vou trazer uma explicação que o Renato trouxe agora há pouco. As palavras proferidas, por ser invisível, tendiam sempre a tranquilizá-las e dar-lhes conselhos de muita sabedoria. Exatamente. Ou seja, o que você acabou de falar agora. O Espírito vai trazer para você lenitivo. Se o Espírito te ama, né, Renato? Vai te trazer lenitivo. Certo. E não preocupação. O Espírito vai chegar, caramba, meu filho, eu estou aqui, mas estou passando um perrengue. Meu Deus do céu, eu não estou aguentando aqui. Imagina a mãezinha do Renato falando isso para ele. Como iria desarmonizá-lo, né, Renato? Sim. Então as coisas são faladas, né, de acordo a equilibrar os dois lados. Não é só o lado de cá, né? Os dois lados. Então se chega chorando, deixa claro que está chorando por saudade. Não é? Exatamente. É saudade, não é desespero, não é nada disso não, é saudade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é nesse momento justamente que nós temos que ficar atento, e você colocou muito bem, né? Não acreditar não significa recusar. Exatamente. Observa sempre, porque se aquele espírito está chegando no lugar de outro, alguma ligação tem com você. Exatamente. Né? Também. E necessita da tua prece, do teu amparo. Se foi permitida a chegada dele, tem um propósito. Da tua compreensão, porque só o amor salva, né? Exatamente. Só o amor, e a gente nesse momento deixa de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Eu lembrei, quando você fala, a gente está quase chegando ao final ainda, faltam alguns minutos, mas você falando nisso, eu lembrei da primeira comunicação que eu tive com a mãe dos meus filhos, né? E foi o que mais me deixou com um pé atrás. Foi que só tinha uma semana de desencarne. A gente sabe o quão difícil isso é, né? Então eu recebi duas informações. A primeira eu recebi lá na educação mediúnica, através de uma manifestação. E eu olhei para a Elaine, né, que é a nossa colaboradora também, trabalha conosco lá, e ela fez uma negativa. Eu também, já logo de pronto, né, rechacei. Falei, uma semana é complicado, né? Não dá para acreditar nisso. Aí, ok, não acreditei naquilo, rechacei. Lá embaixo, no trabalho mediúnico, uma outra manifestação em um outro médio, aí já um médio, né, experienciado, experimentado lá, e me chamaram, falaram, é ela. Aí eu falei, mais uma vez não quis acreditar, mas aí alguma coisa disse ali que me fez despertar para aquela realidade. Né? E falou, eu sei a minha condição, eu sei que eu não estou mais aqui, mas a minha dor agora é de saudade dos meus filhos e de você também, enfim, até mesmo sendo Bill Fabiano, sente saudade de mim também, Renato, não é só, não sou tão ruim assim. Não, claro, com certeza, né? Então ela sentia saudade dos filhos, mas também do que for esposo dela, enfim. Mas então, é uma coisa muito recente, uma semana só, mas a gente também não pode recusar de pronto. Ou melhor, recusei de pronto, mas a gente não pode rechaçar de forma definitiva, porque nada é absoluto, tudo é relativo. Relativo a quê? Relativo à situação, relativo à condição, relativo à necessidade. E eu pude realmente verificar a autenticidade daquela informação ali que o Espírito estava trazendo. Enfim, consolei da melhor maneira, dentro daquilo que eu foi inspirado naquele momento, e só para vocês entenderem como as coisas acontecem, como as coisas se dão, né? Que nada é absoluto, né, Renato? Sim. Tudo é relativo à necessidade e às possibilidades. Eu não posso afirmar de pronto que não é? Exatamente. Geralmente, Allan Kardec deixa muito claro, geralmente os espíritos só podem se comunicar depois de X tempo. Exatamente. De um tempo, e esse tempo é de acordo com cada um. Não é? É de acordo com cada um. Mas no livro Céu e Inferno nós temos relatos, não é, de espíritos que se comunicaram rapidamente. Então tudo é relativo. Você colocou muito bem, tudo é relativo. Eu preciso trabalhar com essa relatividade. Sim. Eu preciso entender um pouco da individualidade de cada um. Sim. Não é? De cada espírito, do tempo que cada um vai levar para se comunicar, do socorro que vai ser prestado, enfim, tudo isso, né? Com certeza. Tá? Bom, estamos chegando ao final, então, né, de mais um programa, Luz na Penumbra, não é isso, Bill? É isso aí. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, parceiro. Renato. Pablo, agora, obrigado aí pela condução.
Estamos aí. Isso, obrigado ao Pablo que está aqui conosco agora, né? Então até o próximo programa, Luz na Penumbra. Muita paz a todos, Bill. Beijo no coração de todos. Fiquem com a paz do Cristo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,